Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de política internacional. Opa, tô aqui, o estrangeiro. É o podcast de política internacional do Brasil de Fato, toda quarta-feira às 15 horas, ao vivo aqui nos canais do BDF, trazendo para você os principais fatos da política internacional, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui nesta maravilhosa bancada. Segue comigo aqui dividindo essa tarefa, Moniz e Ravena. Como é que vai, Moni? Oi, Lucas. Oi, todo mundo. Muito boa tarde para nossa audiência. Bom dia, boa noite, dependente de quando você está nos vendo e ouvindo. Vamos lá, vamos de estrangeiro hoje. É isso aí, hoje para discutir um tema que tá quente, que vai chegar mais quente ainda até sexta-feira, que é a mudança de governo na Colômbia, né? A troca de presidentes, Abelardo de la Espriella, o expoente da extrema-direita, deve assumir o governo. Gustavo Petro deve deixar a presidência colombiana. Esquerda sai, extrema-direita entra. O que vai acontecer no país caribenho, no país sul-americano? A gente tá muito de olho no que vai acontecer por lá. E hoje é 15 horas e 2 minutos aqui, dia 5 de agosto. Vem fazer o programa com a gente, manda sua pergunta, seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, seu superchat, claro, porque nem só de comentários vive um canal, vive um jornal, a gente precisa do seu apoio. Então colabore aí com a nossa transmissão, doe pro Brasil de Fato, no Pix, doe@brasildefato.com.br, apoia o BDF, né, no apoia.se/Brasil de Fato, e vem fazer o programa com a gente, Muniz Ravena, aqui. Afinal de contas, não estamos sozinhos aqui, né? Não. Quem tá com a gente hoje? Vamos lá, quem tá com a gente hoje, dividindo aqui a bancada, presencialmente aqui nos estúdios do Brasil de Fato, André Lucena. Como é que vai, camarada? Tudo certo, Lucas, como é que vai? Sempre um prazer estar aqui no estrangeiro, como é que vai, Moniz? Bem-vindo, André. Colômbia no centro da pauta, né? Essa pergunta que você faz, extrema-direita entra, na verdade esquerda sai, centro-direita entra, qual é o futuro da Colômbia? Já a gente está se perguntando qual é o futuro da América Latina, né? Um movimento, no mínimo grave, que está acontecendo. Enfim, a gente tem muito a falar sobre hoje, um abraço também à nossa audiência aqui do estrangeiro. Vamos começar então, né? Bora nessa, toca a bola. A posse do Abelardo de la Espriella é na próxima sexta-feira, né? Então, dependendo de quando você está nos ouvindo, essa posse já vai ter acontecido sexta-feira, dia 7. André, queria começar contigo. Qual o balanço, sei que você está apurando, produzindo sobre isso, qual o balanço do governo Petro, né? O que a gente pode destacar das 3 maiores vitórias do governo? O que você apresenta pra gente? Pois é, isso é interessante, Mônica, porque esse balanço ele poderia ser negativo se a gente olhasse só para o resultado eleitoral. Se a gente parasse só por esse ângulo, de fato, a gente poderia pensar, olha, é alguém que não conseguiu concretizar os seus projetos e tal, mas acho que a primeira coisa, e eu acho que isso pesa muito por balanço que precisa ser feito, é que o Petro é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, isso não é pouca coisa, né? A partir dessa conjuntura já difícil de chegada, o Petro chega ao poder prometendo a paz total, criando alternativas para lidar com os gravíssimos problemas, não apenas econômicos, mas também problemas de violência na Colômbia. Eu destacaria, se é para chutar a bola de primeira, assim, eu destacaria sem dúvida alguma reforma agrária. Óbvio, assim, somente uma figura como o Petro poderia conseguir fazê-lo. A paz total, eu acho que há muitos elogios a serem feitos do ponto de vista conceitual. Sim, a Colômbia sempre teve um debate entre guerra e diálogo, um extremo entre um e outro. Eu acho que foi uma aposta interessante no diálogo, mas com dificuldades do Petro, no caso, de ter força política suficiente para isso. Os resultados não se provaram tão bons. Isso se deve a questões internas da Colômbia, na minha opinião, quer dizer, o avanço de grupos armados, e se deve também à questão estrangeira. Por quê?
Porque alguns dos grupos que atuam ainda na Colômbia, e a coisa vai muito além apenas do tráfico de drogas e muito além da mera produção de cocaína, muitos desses grupos eles passaram, digamos assim, a explorar outras atividades, como exploração de minerais, a gente está falando de ouro, a gente está falando de minerais críticos, o que é um mercado absolutamente central para interesses estratégicos dos Estados Unidos. Então, na prática, digamos assim, não é que o tiro tenha saído pela culatra com toda a dificuldade do uso da expressão tiro, porque a gente está falando de paz e não de violência, mas na prática, talvez isso tenha consolidado o terreno para que tivesse chegado um discurso tão violento como o discurso do De La Espriella. É mais ou menos isso. Outro ponto, eu acho que é um balanço muito positivo a ser feito para fechar meu comentário, é o fato de que 800 mil colombianos saíram da condição de pobreza. O Petro tentou promover uma política de valorização real do salário mínimo, inclusive por meio do decreto. Claro. Isso foi muito interessante. Enfim. Um outro lado, parece um pouco triste dizer isso, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando da Colômbia. O fato de ter tido um resultado tão apertado mostra que uma esquerda, por si, apesar de toda a composição que precisou ser feita, está viva e consegue estar viva na Colômbia. Isso é interessante. Claro, o outro lado, que é o que vai vir, é o que a gente discute hoje também. E vale lembrar de que a reforma agrária e a política de paz do governo andam em conjunto, né? Porque a reforma agrária é o ponto 2 do acordo de paz que o Estado colombiano assinou com as Farc em 2016, e o governo Petro basicamente foi o primeiro governo, desde a assinatura dos acordos, que cumpriu a cláusula do acordo de paz, que foi praticamente ignorado, quase rasgado pelo antecessor Ivan Duque, né? Entre os destaques também do Petro, eu queria lembrar também que o Petro foi um expoente um pouco nesse debate ambiental, né? O debate de transição energética, do clima, colocou um pouco de novo a América Latina e principalmente esses países amazônicos no centro desse debate. Isso é muito importante, ainda mais no momento, a gente está falando, principalmente desde a volta do Trump ao poder, né, de um arrefecimento, talvez, no debate global sobre Sim. uma crise climática, algo assim que é inimaginável. Esse debate jamais pode sair do centro da pauta, né? E aí tem uma questão com a classe média colombiana também. Parte da oposição ao Petro criticava o governo pelo seguinte argumento: olha, você está priorizando o desenvolvimento ambiental em detrimento do crescimento econômico, o que não tem nada a ver com a proposta que o Petro fez, né? Enfim, esse é um outro nuance interessante, essa valorização da questão, da necessidade de debate da questão ambiental, inclusive ao fortalecer um modelo de exploração de petróleo alternativo ao que a Colômbia tinha. Isso é muito importante, é muito pouco provável que seja continuado aí no governo Espriella, mas é um mérito do governo Petro. Claro. Agora, para a gente entrar de vez na projeção do que seria um governo de La Espriella e na situação da Colômbia, a gente apresenta o nosso analista que está aqui acompanhando o nosso episódio de hoje, Miguel Stedley, historiador, autor do Boletim Ponto, aqui publicado honrosamente pelo Brasil de Fato. Miguel, bem-vindo ao Estrangeiro. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria levantar uma questão para você, para já te passar a bola. Fazer uma afirmação aqui, queria ver se você concorda com ela. Talvez nunca tenha havido na história da Colômbia um presidente que vai assumir o cargo com tamanho nível de conflitividade civil. Porque, veja, os presidentes anteriores de direita sempre assumiram, tomaram posse num nível de violência entre Estado e luta armada muito grande. Hoje a luta armada está num descenso, mas as lutas civis estão muito candentes na Colômbia. Inclusive a esquerda está chamando protestos para sexta-feira, durante a posse do De La Espriella. Queria saber se você concorda com essa afirmação e se dá para a gente dizer que há na Colômbia uma mudança de cultura política, se a gente consegue antever já essa mudança de cultura na política colombiana e se isso é um legado também do governo Petro, né, que vai deixar aí para as esquerdas na Colômbia. Olá, Moniz, Lucas, André. Eu vou me somar à análise do André, né? O André colocou, olha, não foi uma derrota histórica, foi uma derrota eleitoral da esquerda, porque ela foi muito bem. E eu acho que vale essa chave de leitura para a gente pensar o seguinte: também não foi assim uma vitória musculosa da direita. Não tem nada que indique que o Espriella vai começar a governar com tranquilidade, né? Seja no parlamento, seja, como você mencionou, pela sociedade civil organizada num outro ambiente, né, que pôde, como você mencionou, se organizar, se colocar no governo Petro. Talvez seja um legado. Agora, eu acho que isso abre uma outra questão também, que foi marcante nas discussões, enfim, que eram as discussões do processo de paz na Colômbia. Quer dizer, o quanto que esse processo não vai retroceder
no governo Espriella e que não vai colocar a oposição militar de volta nesse tabuleiro político. Claro. Eu acho que é uma questão que também tem que ser colocada. Eu acho que, de fato, o Espriella teve uma vitória, uma diferença, né, eleitoral muito pequena, acho que menos de 1%, se eu não estou enganado. Isso não dá nenhum sinal de tranquilidade. A gente sabe que ele tem uma pauta, um programa altamente impopular, quer dizer, tem 50% da população que não concorda com ele. Isso as urnas disseram, né? Quer dizer, vai ser muito arriscado. É muito provável ele vai chegando, né? Chutando a porta, com medidas de impacto, etc. Mas elas têm um impacto muito grande. Eu diria que tem todo o cenário aí para a gente ter uma situação muito semelhante com o que a gente viu na Bolívia recentemente, né? De protestos, de mobilizações, etc. Mas também não descartaria que o fator militar volte a ser um tema da conjuntura colombiana, o que seria um retrocesso em relação aos avanços do governo Petro. Boa, obrigada, Miguel. Voltando um pouco, né, para a posse na próxima sexta-feira, né? Teve toda uma mediatização um pouco em torno do lugar da posse, né? O da Espriella queria que a posse fosse numa base militar, o Petro se pronunciou, é anticonstitucional, e a cerimônia vai ser em Cali, né? E aí queria que, André, que você falasse pra gente por que a escolha de Cali, né? Que é Cali nessa geopolítica colombiana, né? Cenário aí de grandes produções. Mas também falasse um pouco mais desses protestos que estão convocados para sexta-feira. Pois é, a escolha de Cali tem primeiro uma questão de marcar posição em relação ao Petro, né? Quer dizer, ele já começa antagonizando antes de se tornar presidente. Claro, o Petro também dá a sua contribuição a isso ao questionar o resultado das urnas, então isso já está dado. Então acho que tem essa escolha da mesma forma como, eu acho que vem da mesma natureza, que é a escolha de Medellín como o centro colombiano para o escudo das Américas. Claro. Mais ou menos isso, quer dizer, que é o centro das cabeças das operações de narcotráfico, né? Já como que tentando criar uma espécie de marca. Sobre os protestos, eu tô muito com o que o Miguel falou, justamente, isso é possível graças a uma consolidação da esquerda colombiana. E isso é importante. Isso Uma esquerda partidária, né? Uma esquerda institucionalizada que vai... Legal, dentro da legalidade, dentro da institucionalidade republicana. Sim, né? vamos falar em nível institucional, né? Evidentemente, no campo popular, os movimentos populares, isso é histórico e indiscutível. Mas essa consolidação que se dá não apenas nos protestos de rua, como no Congresso colombiano. E isso é importante para o pacto histórico também. Da mesma forma, e aí para o caso do Espriella tem uma espetacularização que tem muito a ver com esse personagem que ele é, né? A espetacularização da posse, da maneira como ele está chegando ao poder, tem algo que não é espetacularização, mas é de marcar posição da oposição já desde o dia 1. Eu acho que isso é uma tônica do que vem por aí, né? Claro. E aí, claro, há vencedores e vencidos nessa disputa. Um possível vencedor, a gente está falando talvez da centro-direita colombiana, que sabe que vai ter que vender muito caro as aprovações das pautas do Espriella. Isso é um fato, né? Nem mesmo o Milei conseguiu aprovar tudo que idealmente gostaria de aprovar na Argentina. É um cenário que pode ser parecido com o Espriella na Colômbia. No discurso que o de la Espriella fez recentemente em Medellín, agora quando ele inclusive reivindica isso, né? Medellín como modelo de segurança pública que deu certo, entre aspas, onde expulsaram o narcotráfico e fizeram da cidade, né, a cidade pacificada, como centro do escudo das Américas, a estratégia estadunidense na Colômbia, e um discurso completamente afetado, né, um discurso bufônico, violento. Que lembra um pouco o Milei, né? Lembra muito o Milei e lembra muito essa tática da extrema-direita, né, tanto é que eu vi no Twitter colombiano as pessoas comentando ali embaixo, por que a gente só não pode ter um presidente normal, né, um presidente padrão, né? Mas justamente é a tática deles, né? A tática comunicacional, tá dentro da narrativa, da estética, da semiótica da extrema-direita, né? Eu diria também, Lucas, isso de parecer muito com o Milei, que também parece muito com o Bukele, que parece com não sei quem. Que parece com o Trump. Que parece com o Trump. Isso é interessantíssimo, parece com o Trump. A gente precisa, e acho que isso é uma coisa que vai ser dada nos próximos anos. Há um começo, acho que esse começo já está muito consolidado, de disputa desses personagens fanfarrônicos de extrema-direita da América do Sul, de disputa pela atenção do Trump. Claro, né? Claro. Eu diria que isso motivou a maior parte do que o Milei fez aqui em São Paulo no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Não tinha tanto a ver com o Flávio Bolsonaro em si, talvez nem tanto com o Lula. É chamar a atenção do Trump. E aí, veja,
a gente está falando de figuras que elogiam muito a concorrência, né, a competitividade. A gente está falando de uma concorrência política dessas figuras pela atenção do Trump. Claro. E talvez isso justifique medidas ainda mais espalhafatosas ou uma tentativa de chamar a atenção justamente por conta do Trump, cada um com seus interesses, né? Uhum. Isso pode ser algo aí que vai ser relevante, né? Inclusive de disputa entre eles. Agora, eu fico pensando, logo depois da derrota eleitoral, o Cepeda até questionou, falou que ia tentar impugnar algumas urnas, e depois isso já foi, né, rapidamente ali desbaratado, ele reconheceu a derrota, mas já se coloca como opositor, e o Petro segue uma linha diferente, o Petro está seguindo, contestando os resultados e tal. O que vocês acham? Isso indica talvez uma disputa pela liderança do campo popular, o Cepeda deve continuar à frente do Pacto Histórico, e o Petro, como ex-presidente, puxando protestos, manifestações de um outro lugar, talvez, né? André, Miguel. Lancei a pergunta aqui na mesa. Quem Miguel. levantar a mão primeiro? Miguel, por favor. Olha, eu acho que essa é uma questão interessante. De fato, é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente viu no México, né? Onde o López Obrador encerrou, não tem reeleição, meio que se retira da vida pública, e a Cláudia Sheinbaum tem espaço para brilhar, digamos assim, né? Para construir o seu próprio caminho, o seu protagonismo, etc., né? Eu acho que o Cepeda vai ter essa dificuldade, porque o Petro vai ser o que foi, né? E nesse caso, na memória política, na cultura, etc., sempre vai ficar essa referência. Bom, no governo Petro foi diferente, ou tem... Enquanto o Cepeda era o que poderia ter sido, mas não foi, né? De certa forma, é o derrotado. Eu acho que o Petro vai continuar tendo, a menos que pessoalmente ele se retire, o que também seria, de certa forma, na minha opinião, uma irresponsabilidade, né? Se você tem um confronto desse nível com o neofascismo, você também não pode pendurar as chuteiras e ir para casa e, bom, a minha parte eu fiz porque eu fui presidente. Então eu acho que o Petro ainda vai ter muito protagonismo, vai ocupar muito esse espaço, mas obviamente, se a estratégia da esquerda institucional, obviamente, colombiana, tentar novamente, óbvio que né? Mas ela vai ter que construir uma liderança para isso, e nesse caso, o Ivan Cepeda seria a escolha natural nesse momento, ainda que, obviamente, entre uma eleição e outra, né, tem muito tempo, tem muitos processos, né, outras lideranças podem surgir, né? Mas hoje eu apostaria que o Petro ainda vai ter muito protagonismo, e mesmo porque, como não é um contexto específico da Colômbia, uma situação latino-americana, eu acho que a tendência é que o Petro também ganhe um pouco mais de palanques fora da Colômbia, o que inclusive pode ser importante para a conjuntura interna do país. Então, eu acho que ele não vai voltar para casa, e isso pode ser um problema eleitoralmente, mas de forma alguma do ponto de vista da luta, né, que eles vão precisar travar na Colômbia. Acho que guardado as devidas proporções, me lembra um pouco o papel da Bachelet no Chile, né? Que teve esse revezamento, mas também ganhou uma relevância internacional bastante grande. Sim. E o que você acha, André? Pois eu acho que também passa muito pelo apoio internacional que o Petro vem a ter, né? Claro, pelo fato da ausência de reeleição, já não gera tanta expectativa de poder interno, mas claro, se você tem, por exemplo, figuras como o governo brasileiro, digamos, confirmando ou respaldando mesmo o resultado eleitoral, defendendo a institucionalidade democrática na Colômbia, é claro que esse discurso vai ficando um pouco mais esvaziado à medida que o tempo passa. Por outro lado, eu acho que também, até pela maneira como o Petro se posicionou contra as políticas de Washington desde que o Trump volta ao poder, ele pode estar pensando nessa liderança. A gente pode estar falando, inclusive, de liderança simbólica, né? Claro. Como a Bachelet, essa liderança supra-colombiana, porque no final das contas, se a gente está vendo um movimento de desintegração latino-americana, né, com essas figuras que estão chegando aí, esse movimento de integração ele é necessário não apenas pelas novas lideranças, mas também por lideranças históricas que estão aí. Vamos lembrar, só para citar muito rapidamente, o Pepe Mujica, que mesmo que não era presidente, quando não era mais presidente do Uruguai, seguia sendo, estava ali, os debates precisavam acontecer. Pode ser um caminho aí para o Petro. Serve como uma referência, né? Uma referência do campo popular colombiano e latino-americano, né? Também guardado as devidas proporções, é o papel que o Lula cumpriu ali depois de 2010, né? Sim, então... sim. Lembrando que o Petro gosta também da internacionalização, né? Sim. Lembra quando ele foi à Assembleia Geral da ONU, foi pra rua em Nova York protestar contra o genocídio em Gaza, né? Então ele também tem essa performance. E falando em Lula, André, o Lula vai pra posse?
Olha, o Lula, evidentemente tudo pode mudar de última hora, mas o Lula não vai para a posse, a expectativa é que o presidente não vá. É muito provável que o chanceler Mauro Vieira vá para a posse do De La Espriella. Ficará lá como bom chanceler, tendo que lidar com as figuras presentes, mas a lista, pelo menos de grandes apoiadores que lá vão permanecer, essa lista pode formar um quadro aí, no mínimo, borrado do cenário político latino-americano e, enfim, e outros também. Há expectativas de presença do José Antônio Cast, chileno, Javier Milei da Argentina, Santiago Peña do Paraguai. É possível que o Marco Rubio vá, essa informação deve ser confirmada um pouco de última hora, né? Tá circulando. Enfim, para quem já viu uma prévia do Escudo das Américas, uma outra faceta aí desse Escudo das Américas vai estar lá nessa foto que a gente vai estar encontrando na próxima sexta-feira já. Agora, isso deve acirrar ainda mais como a gente vinha falando, deve acirrar ainda mais a relação do Estado com os grupos insurgentes, né? A gente sabe que vinha, ainda que estavam congeladas, diálogos entre o Estado e as guerrilhas, o ELN como o principal expoente, uma adesão total da Colômbia ao Escudo das Américas para os grupos armados vai ser fatal, né? Vai ser uma declaração de guerra aberta, como já antecipou o De La Espriella, né? E esse é o risco do discurso tão violento, né? Quer dizer, quando você não tem sensibilidade para moderar o seu discurso no trato de uma questão tão sensível, o risco da violência, que já é alta, explodir é muito maior. E em relação à ELN, tem uma questão muito importante que é o controle fronteiriço. Sim. Também. Tudo vai depender das articulações que certamente já estão sendo feitas a nível de bastidores ou mesmo institucional entre Estados Unidos e o futuro governo de La Espriella. Lembrando também, e aí tem um movimento diplomático também já anunciado, né? Que é o fechamento de postos de representação diplomática em vários lugares, por exemplo, em Paris. Se não me engano, a Colômbia não terá mais representação na Unesco, porque já tem a embaixada lá em Paris. A abertura, enfim, a transferência da embaixada para Jerusalém, Israel e outras coisas desse tipo, o rompimento mesmo com Cuba. O que talvez mostre que o Espriella está colocando todas as suas apostas não apenas no Donald Trump, mas na continuidade do trumpismo nos Estados Unidos. Porque, no final das contas, do ponto de vista diplomático, isso não faz muito sentido, porque você está basicamente se alinhando, não só alinhando em termos de discurso, mas em termos diplomáticos, que queira ou não, você tenta mediar ali, independente do presidente que for. Você está apostando tudo na sequência do trumpismo nos Estados Unidos. E é uma aposta arriscada. A gente não sabe o resultado das eleições de meio mandato dos Estados Unidos no final do ano. O Trump está aí enrascado com muitos problemas econômicos. Enfim, é uma jogada bem arriscada mesmo do Espriella nesse sentido. E Miguel, trazendo aqui de novo para a conversa, a gente já consegue medir o quanto o papel dos Estados Unidos, o papel do Trump atrapalharam a eleição do Cepeda, essa eleição recente da Colômbia? Olha, eu acho que a gente pode, não sei se medir, calcular, né? Mas inclusive olhando pelo Brasil. Né? Se a gente considerar que o Brasil é um país muito maior, com com outro contexto no conflito com os Estados Unidos, e nós já tivemos, desde o tarifaço, enviados do Departamento de Estado para questionarem as urnas eletrônicas, assédio a jornalistas para discutir liberdade de expressão, negar o visto à embaixadora, né? Tivemos a militância, no caso da Colômbia, a militância do Marco Rubio e de outros deputados republicanos, todas essas... E as questões que são clandestinas, né? Quer dizer, houve essa elevação da temperatura, né, dos grupos armados que ainda estão em atuação na Colômbia, não necessariamente o ELN, né, mas os outros grupos, as dissidências da FARC, os outros setores, enfim, justamente no período eleitoral, e que era uma tática, né, a gente já mencionou isso em outros programas, o Lucas lembrou também, que era usada com frequência contra a Venezuela. Eu acho que as digitais estão ali muito carimbadas, né? Não só materiais e desse auxílio político, mas na própria figura do Espriella, que é uma pessoa que quase surge do nada, né? Não era uma pessoa que estava entre os favoritos há um ano atrás, há 2 anos, que se mencionava, etc., e que vem repetindo, como vocês já mencionaram durante o programa, todo o figurino trumpista, né? Uma mistura... a síntese ali entre o Bukele, o Milei, o Trump,
é a coisa histriônica, mas é o discurso da segurança, né? Porque tem uma questão importante que diz respeito ao Brasil também, a candidatura do Flávio, etc., que quando o Trump anuncia a doutrina Monroe, ele, ao contrário de outros governos estadunidenses, ele não está colocando nenhuma cenoura na frente do cavalo, né? Ele não está dizendo, olha, nós vamos encher de dinheiro para vocês, vamos mandar USAID, vamos fazer... Não está prometendo progresso, não tem nenhuma aliança para o progresso, nenhum plano Marshall. Está dizendo, ou vocês se submetem ou é o TACAP. Mas, por outro lado, o mínimo que o Trump tem oferecido é o tema da segurança pública. Tanto que aparece no discurso desses candidatos de extrema-direita no momento da eleição, mas depois como uma espécie de programa, né, de criminalização, de repressão, de violação de direitos humanos, etc. Enfim. Então, eu acho que a presença dos Estados Unidos está intoxicante, assim, né, dentro dessa candidatura, das ações evidentes e de outras que ainda vão levar alguns anos, talvez, para a gente descobrir o quanto que a Colômbia sofreu interferência, né? E que certamente influenciou no resultado final dessas eleições. Você citou brilhantemente, relembrou brilhantemente da Aliança para o Progresso, né, Miguel? Esse programa que foi criado pelo governo Kennedy lá nos anos 60 para comprar o apoio, né, dos governos latino-americanos. Só que ali naquele momento também a gente tinha a Revolução Cubana numa ascendência, né? E isso era um elemento de atração, né, para os governos latino-americanos. E talvez isso se explica. Hoje a gente tem Cuba completamente isolada, asfixiada, bloqueada, né, num quadro grave de crise. Então o Trump vai negociando ali de acordo com as necessidades locais, demandas locais dos governos, né? Ajuda o Milei a vencer as eleições as eleições locais, ajuda o Paraguai a reafirmar suas bases militares, né? Então ele vai comprando esses apoios muito de acordo com as necessidades locais dos governos. Agora, se tem uma coisa que dá para a gente dizer, Miguel, não sei se foi culpa do governo Petro, mas que talvez ficou pelo caminho, que foi a pauta da integração Colômbia e Venezuela, né? Eu me lembro quando o Petro foi eleito, havia uma grande expectativa de retomada de relações diplomáticas, o que acabou acontecendo, o encontro na fronteira, que acabou acontecendo também, a reabertura das fronteiras, né, terrestres, que era um país... Mas demorou, né? Não foi no início do governo. Demorou e foi uma relação muito de vai e vem, uma relação truncada, uma relação difícil, de poucos contatos. Eu mesmo, quando eu estava vivendo em Caracas, esse correspondente do Brasil de Fato lá, cobri algumas visitas do Petro a Caracas, e eram reuniões sempre muito, né, difusas, complexas e tal, e que ficou pelo caminho, né? Então, isso também, agora, num legado se a gente pensar no legado Petro, deixou a desejar também, de alguma maneira, né, para a integração entre os dois países, e que acaba facilitando também a infiltração desses elementos, tanto dos Estados Unidos quanto de grupos paramilitares na fronteira e tal, que justificam o discurso de segurança, de violência, de figuras como o Abelardo, né? Olha, eu sou meio tolerante, eu sou de passar pano para o governo Petro, né? Porque o André já mencionou na primeira intervenção dele, em outros debates que a gente já teve aqui sobre a conjuntura colombiana, quer dizer, a gente tinha uma demanda reprimida que era de quase um século, né? Porque a Colômbia vinha de guerras civis liberais, depois o período da guerrilha, tivemos todo o período de combate ao narcotráfico como justificativa para a militarização e para a presença dos Estados Unidos, né? Então você tinha um país com desigualdade, com um monte de demandas reprimidas, né? Então é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo no seu primeiro governo, sem ter uma revolução para te calçar nisso, né? Uhum. Para te dizer, bom, se você fez uma revolução no sentido de ruptura institucional, etc., quer dizer, quanto tempo o governo Petro perdeu porque o Congresso tentava inviabilizar as leis trabalhistas, né? Então, isso também acaba sendo um empecilho. Claro que em relação à Venezuela, tem questões que são, inclusive, culturais, né? Tem questões das relações entre os dois países, enfim, das diplomacias, etc. Vamos combinar entre nós, o governo Maduro também não era um governo, assim,
digamos, de ceder nas suas convicções, Claro, ou nas suas, claro. enfim, né? E o cenário também Petro mudava também de semana para semana, né, Miguel? Muita instabilidade, né? Porque uma semana tava de um jeito, outra semana tinha 2 sanções novas contra 2 ministros novos. O governo da Venezuela nesse período também muito instável, né? Por pressões externas e tal. Mas, de fato, uma pauta estatal acabou sendo retomada, né? Pelo menos a reabertura da fronteira terrestre, das famílias, esse tráfego de comércio, tráfego familiar pelas fronteiras acabou sendo retomada, né? O que ficou pelo caminho, talvez, a pauta energética, né? Muito importante ali para os estados fronteiriços, a pauta de segurança. Mas que também apontava, eu acho que as dificuldades que a gente teve nessa segunda onda progressista de construir articulações, porque não Claro. era só com a Venezuela que era truncada, né? Uhum. Se a gente se lembrar daquela conferência ambiental da região amazônica, quer dizer, não havia acordo entre o Brasil e a Colômbia, e certamente com a Venezuela, sobre o tema do petróleo, por exemplo, né? Daquela proposta do Petro de não vamos mais extrair nenhuma gota, enfim. Quer dizer, havia um contexto muito ruim, né? E talvez uma posição também dos chefes de Estado, dos corpos diplomáticos, assim, de muita convicção e pouca cedência de todas as partes aí para construir algumas articulações. Quer dizer, quando a gente chega na COP30, para pegar esse caso, por exemplo, esses países estavam todos individualizados, né? E é bastante tenso. Agora, eu acho que você levanta uma das questões que vai merecer nossa atenção já nesse governo Espriella, que é essa relação com a Venezuela. Eu acho que é um termômetro não só para a gente calcular como é que vai ser o governo Espriella, mas para também verificar qual é o grau de gerência que os Estados Unidos estão tendo sobre a Venezuela, né? No sentido de, se a gente tiver um discurso de somos os melhores amigos, etc., é um sinal de que estão contabilizando a Venezuela dentro desse arco de amizades, né? O que é muito ruim. Agora, se a tensão permanecer, enfim, isso comprova a nossa tese que o chavismo continua vivo lá dentro, né? E resistindo mesmo numa condição desfavorável de sequestro. Boa, é um bom termômetro mesmo esse que você coloca, e parece que, de fato, todos os governos de extrema-direita, tá todo mundo esperando para onde que o Trump vai apontar para todo mundo seguir, né? Porque tá todo mundo meio perdido. A gente dizia, um pouco antes do programa começar, Peru, República Dominicana e não me lembro, o Chile do Cast, retomaram relações consulares com a Venezuela, relações diplomáticas, e reabriram serviços consulares. Então, tem alguns indicativos aí de retomada de relações de governos de extrema-direita que haviam rompido relações. Então, tem essa bússola aí pra gente seguir, né? Teve o Peru, né, também. Peru, República Dominicana e o Chile do Cast. Peru da Keiko, né? Lembrando que tá com esse novo governo de extrema-direita também. Antes da gente continuar aqui a nossa análise, que a gente quer fazer um convite para você que escuta, que nos assiste, o estrangeiro, que gosta do nosso conteúdo produzido pelo Brasil de Fato. Então, para a gente continuar fazendo um jornalismo independente, um jornalismo de esquerda, te contar o que a mídia comercial não conta, a gente precisa da sua ajuda, tá na tela. E para quem está nos ouvindo, doe@brasildefato.com.br. A sua doação faz toda a diferença para a gente continuar no ar e em todas as multiplataformas que a gente trabalha. Se você tem algo a dizer sobre o estrangeiro, dicas, sugestões, comenta aqui na live, manda pra gente, compartilha conosco, deixa seu recado em qualquer uma das plataformas, ajuda a gente a atingir mais ouvintes. Muito bem, lembrando que a campanha de solidariedade a Cuba do MST e dos movimentos populares segue, né, Moniz? Aí aberta para arrecadar fundos para Cuba romper o bloqueio dos Estados Unidos, esse bloqueio cruel que asfixia e impede diversos recursos de entrarem na ilha, induzindo o sofrimento da população cubana, né? Mirando aí uma troca de governo. Então, os movimentos populares do Brasil se mobilizaram, aí, encabeçados pelo MST, para arrecadar fundos para ajudar a população cubana, levando insumos médicos e outros recursos que a ilha precisa. Então, você que está ouvindo a gente pode contribuir via Pix do Instituto Cultivar. O CNPJ é 11 586 301 1000 ao contrário 65. Você pode fazer sua contribuição aí e furar o bloqueio a Cuba. Sempre muito gostoso demais, né? Furar o bloqueio a Cuba é Lembrando muito que a gente bom. tem correspondência em Cuba e também todas essas movimentações, inclusive o destino dessas doações você acompanha aqui no Brasil de Fato. Com certeza, Gabriel Vera Lopes trazendo informações fresquinhas aí, direto de Havana, pra gente.
Vamos lá, André. Eu queria trocar uma ideia contigo, de fato, sobre o Escudo das Américas, né? A gente vem falando desse programa desde o começo do episódio, mas resgata pra gente em que consiste o programa, quais governos já aderiram e o que dá pra gente esperar na prática de integração entre os governos de extrema-direita que aderiram ao Escudo das Américas. Dá pra gente fazer, lembrando a comparação que o Miguel fez com a Aliança para o Progresso, dá pra gente comparar o Escudo das Américas como um novo Plano Condor, talvez? Eu acho que a gente teria que fazer uma relativização. Você colocou muito bem lá atrás. No contexto anterior, a gente tinha a tentativa de contenção da União Soviética. Isso justifica as operações norte-americanas na América do Sul, na América Latina em geral. Isso justifica o keynesianismo, na minha avaliação. Isso justifica, se a gente voltar no tempo, a criação da Previdência Social. O capitalismo jamais trouxe soluções sociais por si, mas sempre sob a ameaça do avanço do comunismo ou do socialismo. Ponto. Claro. O mais é uma mera ilusão. Nesse momento, só resgatando o Escudo das Américas e sendo o mais prático possível, indo além do discurso, da análise institucionalista, a gente está falando, em outras palavras, de um entreguismo. Basicamente é isso. E de onde se justifica esse entreguismo? Os Estados Unidos, o Trump, notadamente, mas não é exagerado dizer que o governo Biden já tinha percebido isso. Os Estados Unidos ignoraram o tamanho da presença da China na indústria, no setor militar e no setor estratégico como um todo, desde a entrada da China, por exemplo, na OMC em 2001. Enfim, essa é uma questão de Estado norte-americana. O Trump, e a gente precisa pensar o personagem que está no poder, a gente está falando de um empresário do mercado imobiliário nova-iorquino que chega ao poder. A linguagem do Trump é a mais estadunidense possível, é dinheiro puro e simples. Então eu preciso, sabendo que a China tem uma dominação muito grande sobre, não apenas sobre manufatura, mas sobre, enfim, produção de chip, tecnologia para defesa e tal e tal. Eu preciso usar destes recursos que estão aqui, vou usar uma expressão do governo norte-americano, no quintal de casa, para explorar e tentar conter a expansão da China. Basicamente é isso. Cada país que vai ceder a isso, vai ceder tentando ganhar alguma coisa. O caso da Argentina é uma articulação com a FMI. A Argentina tem problemas há décadas com a FMI. A Colômbia terá seus motivos X. Um eventual governo Flávio Bolsonaro, pelo menos é o que diz o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, não é nada. É mero I love you, como dizia o Jair Bolsonaro ao Trump. Alguns governos que já aderiram: a Argentina através de Javier Milei, o Santiago Peña no Paraguai, o José Antônio Castro também já indicou participação ali no Chile e alguma coisa ali na América Central. A grande questão também é como fazer com que esse escudo da paz não se torne, assim, escudo das Américas, perdão, não se torne aquilo que o Conselho da Paz de Trump se propôs ser, que é um clube do Trump, né? É muito provável que não vá além disso, nesse sentido. Então, é mais uma vez uma tentativa de contenção. É isso que está acontecendo e eu acho que é essa diferença de momentos históricos. Assim, o argumento. Você pode dizer que sim, a China se tornou o principal parceiro comercial de muitos países da América do Sul, incluindo o Brasil, sim, através de uma estratégia de expansão chinesa do ponto de vista econômico. A China precisa de estabilidade econômica, a China domina as regras do jogo ao modelo chinês. Não se trata de uma inversão de ordem ideológica como se passava na União Soviética nos anos 70, Sim. São coisas completamente distintas. O Trump, até o Kennedy poderia atacar mais diretamente Moscou. O Trump não pode mais atacar a China pelo poderio da China nesse momento. Então, convido a nossa audiência a perceber que o uso dos termos sobre o porquê os Estados Unidos estão tentando fazer o que estão fazendo com a América Latina é sempre o nosso inimigo. É sempre essa coisa genérica, nosso inimigo. Muito embora o próprio Marco Rubio já tenha reconhecido a China o principal inimigo dos Estados Unidos em 200 anos. É o país que verdadeiramente tem poder de nos tirar do centro do império. Então é isso que muda um pouco. Ainda pesando sobre o fator ideológico, e eu não quero dizer que não exista hoje, evidentemente que há, mas ele se sobressaía mais no passado, de fato. Hoje, eu acredito que ele vai mais na ideia de um Flávio Bolsonaro, um Eduardo Bolsonaro apoiar o Trump por um apoio ideológico. Mas a coisa parece ser pragmática, entende? Parece ser assim, olha, para o negócio é importante ou é necessário que você apoie o meu projeto, do ponto de vista dos Estados Unidos, esse projeto do Escudo das Américas. E também, como já foi comentado aqui no programa, essa é uma espécie de acosso, assim, não é um convite institucional para que se faça parte.
parte. É algo assim, olha, você me deve, simbolicamente eu vou te cobrar. Essa é a abordagem do Trump para a América do Sul, essa é a abordagem para a Europa, né? Nós passamos décadas bancando a segurança de vocês. Que história é essa? Vocês precisam pagar. Enfim, isso não é liderança, na minha avaliação. Isso é uma tentativa de impor medo. E quem impõe medo é porque já não lidera mais, sem precisar mostrar o lado mais autoritário, né, dessa liderança. Então, basicamente, seria isso, eu acho que eu diria. E, por outro lado, com a dificuldade enorme de integração latino-americana, pelo menos como nós gostaríamos que fosse, né? É uma integração mais de alinhamento ideológico de figuras da extrema-direita, né? Que parece que se multiplicam aí. E se você não topar, eu sequestro seu presidente, né? Já que a gente falou O de precedente está Venezuela. aberto. Não, eu acho só um elemento interessante de colocar também nesse debate do escudo das Américas é que durante os anos 60, com a ameaça da Revolução Cubana, mais especificamente no hemisfério ocidental, para as Américas, né, onde estava colocado, o medo era o medo vermelho, o perigo do comunismo. Depois de 2001, o atentado às Torres Gêmeas, a guerra era contra o terror. E hoje, colocando a pauta da segurança pública, do narcoterrorismo, para prescindir do Congresso para fazer intervenções militares. Então, basicamente, ele abre o precedente e pavimenta um caminho extra-legal para intervir onde ele bem entender. E aí, com a anuência dos governos que estão entrando no escudo das Américas, isso para mim é o mais grave de tudo, porque não são só os governos que aderiram ao programa. Os governos que não aderiram também estão no alvo de Washington. Tem uma mudança de argumentos, ainda que Cuba continue no alvo, e ainda que o argumento com Cuba não seja o crime, né? Continua sendo o regime socialista. Totalmente, então... porque em conjunto eles inclusive escalaram o discurso ideológico, né? O Rubio fez recentemente uma reunião ministerial para dizer que Cuba é a capital do comunismo no século XXI, no mundo. Como se isso fosse um demérito, né? Miguel, a gente estava lembrando aqui também que o ex-ministro Celso Amorim disse numa entrevista recente para o Brasil de Fato, ele estava em Moscou, que o Brasil deveria investir em capacidade de dissuasão, seja bélica ou comercial, né? Sobre o escudo das Américas, como o Brasil deve se posicionar, né? Já que quase todo o redor, os países ao redor, a gente está com essa nova configuração. Não sei se a gente pode chamar de onda azul, mas essas caracterizações são sempre perigosas. Mas como é que o Brasil deve ser afetado e se posicionar? Olha, obviamente, nós temos uma capacidade militar que ela é irrelevante hoje na América do Sul, né? Global, enfim, ainda que não seja uma característica, uma natureza do nosso país. Conjunturalmente, é uma situação bastante delicada, porque, por um lado, é verdade, a maior ameaça ao país hoje e sempre foram os Estados Unidos, quer dizer, não existe nenhuma probabilidade real do Paraguai, Argentina, Colômbia, enfim, invadirem o Brasil, ameaçarem, etc. A gente não tem nenhuma disputa de território nesse sentido, enfim, então sempre a ameaça ao Brasil vem dos Estados Unidos. Agora, esse discurso, digamos assim, esse resíduo do discurso de soberania tem servido para um setor que nós deveríamos ter encarcerado, que são os militares que puxaram o golpe de 8 de janeiro, que lideraram o governo Bolsonaro, etc., se expressar agora pelo ministro da Defesa, José Múcio, e enquanto todo mundo discute que provavelmente nós teremos um arroxo fiscal no próximo período, que até setores do PT falam em desvincular as despesas obrigatórias de educação e da saúde, as Forças Armadas dizem, não, nós precisamos investir em defesa, etc. Então, eu fico muito preocupado que isso sirva para continuar mantendo um setor das classes dominantes, enfim, um setor altamente conservador e ideologicamente nem um pouco confiável, né? Não tem a soberania que as Forças Armadas defendem, vai até o portão do quartel e volta, né? Porque eu acho que os dois setores que ficaram mais perdidos com o comportamento do Trump depois do tarifaço foram as Forças Armadas e o Itamaraty, porque eles sempre olharam para Washington, né? Então, é um discurso bastante ambíguo, contraditório, eu acho que é delicado, né? Eu acho que a gente tem que cuidar. Agora, ao mesmo tempo, a gente também não pode entrar em aventuras, né? Quer dizer, eu acho que a Venezuela é uma prova disso. A Venezuela buscou reforçar, tanto do ponto de vista humano quanto de equipamentos, a sua capacidade militar, etc. E isso foi insuficiente para enfrentar
o ataque que os Estados Unidos coordenou e a situação de sequestro que permanece até hoje, não só do sequestro do Nicolás Maduro, mas do sequestro do Estado venezuelano sob ameaça de novos ataques, novos bombardeios. Então, da mesma forma que nós vamos dar um salto desenvolvimentista do Brasil hoje ter a sua própria inteligência artificial ou de ter a capacidade de produzir determinadas tecnologias, etc., da mesma forma na tecnologia militar. Então, se isso só vai servir como argumento para a gente fazer contratos com a Europa, comprar coisas da Rússia, etc., e sustentar os generais de pijama aí, eu acho que tem outras formas da gente construir a defesa da nossa soberania que não precise chegar ao ponto de uma defesa militar, até porque, de fato, a nossa capacidade de defesa hoje, ou mesmo que a gente gastasse, se o Gabriel Galípolo parasse de drenar o orçamento público e ele fosse todo destinado para defesa, para militarização, ainda assim nós estaremos aquém de nos proteger de um ataque dos Estados Unidos. Então, isso a política teria que vir antes das armas, porque a nossa situação é muito desigual nesse sentido, né? Independente do tamanho geográfico, do potencial, do peso que o Brasil tem geopoliticamente, né? No mano a mano isso seria insuficiente, né? Para nos proteger efetivamente de um ataque militar dos Estados Unidos. É triste, mas é verdadeiro. Claro. Miguel, há uns 10 dias atrás, 7 dias atrás, menos até, eu e o André publicamos uma matéria aqui no Brasil de Fato, tentando explicar um pouco desse fenômeno que a Moni bem trouxe, a onda azul, né? O que explica essa ascensão da extrema-direita na América Latina. A gente entrevistou 7 intelectuais, um de cada país onde a extrema-direita saiu vencedora nos últimos pleitos. E no Peru, a gente conversou com o ex-chanceler do governo Pedro Castillo, Héctor Berrar, que foi guerrilheiro nos anos 60, depois passou para a clandestinidade, foi exilado e aí integrou o governo do Pedro Castillo. Esse também foi uma breve experiência de governo de esquerda, que, enfim, virou também uma loucura. O Pedro Castillo está preso, a vice assumiu, mas vendeu o governo todo para a direita, enfim. E para ele a gente perguntou assim, chanceler, a estratégia insurgente dos anos 60 e 70 está superada de alguma maneira, né? Porque Cuba está completamente bloqueada, asfixiada. E também, por outro lado, a estratégia eleitoral que se assumiu na chamada onda rosa do progressismo, que levou vários governos progressistas ao poder no começo dos anos 2000, está hoje superada, obsoleta para esse momento do imperialismo, para esse momento 5.0, Dawn Roll que a gente está vivendo. Te passo a pergunta, Miguel, para te ouvir sobre isso. É preciso a gente repensar uma estratégia de chegada ao poder? A esquerda precisa pensar numa estratégia nova, diferente de chegada ao poder? Essa via eleitoral combinada com pressão popular está obsoleta já? Pergunta complexa, né? Eu acho que não pergunta da via... Pergunta tese. Pode ir, Miguel. Eu acho que a questão não é a via. Antes disso, tem uma outra questão que a esquerda precisa responder. Quando a gente olha o primeiro ciclo progressista, né, o primeiro governo Lula, os governos Kirchner, etc., por mais que eles tenham resolvido ou tocado em questões estruturais, eles eram, de certa forma, governos, e essa é a definição do André Singer, que foi porta-voz do governo Lula. Então, além de ser um cientista político importantíssimo, né, o André Singer dizia, o governo Lula é um governo de defesa contra o neoliberalismo. Ele não é e esses governos não foram governos de superação do neoliberalismo, ao contrário. Uma série de fatores neoliberais permaneceram nesses governos, né? Em especial na política econômica, né? Eles não foram nem anulados, nem eliminados, etc. Pelo contrário, quando a gente olha, contraditoriamente, o próprio Lula sempre diz isso, os bancos nunca ganharam tanto quanto no governo dele, mas também foi o período em que o agronegócio construiu a musculatura que ele tem hoje, foi nascido no governo Fernando Henrique, mas estabelecido no governo Lula, né? O que acontece? Só a contenção de danos ao neoliberalismo não é mais suficiente, né? O grau de hostilidade do capitalismo hoje, ele exige medidas mais duras, mais efetivas, né? Exige um pouco mais de imaginação do que essa geração foi capaz de oferecer. Né? E eu não estou me referindo só aos governos do PT, a gente pega o governo Fernandes, por exemplo, na Argentina,
foi um desastre de morno, né? Então, essa fórmula ela é insuficiente para resolver os problemas das pessoas, né? Ele precisa ir mais além. Então, eu acho que até antes da gente... Essa via dessa combinação eleitoral com forças populares, ela até pode... E eu acho que ela continuará sendo bem-sucedida, mas se essas forças eleitorais e populares tiverem programas e bandeiras que sejam capazes de mobilizar as pessoas e de solucionar, de fato, os problemas das vidas das pessoas, e não apenas amenizar, né? Eu acho que, por exemplo, se a gente pegar, né, a profissão fetiche aí, né, entregadores de aplicativo, trabalhadores de plataforma, etc. Quer dizer, a gente não conseguiu colocar esses trabalhadores e trabalhadoras debaixo do guarda-chuva da proteção social, e não adianta a gente achar que carro financiado, moto financiada, ou seja, contração de dívida que volta para o sistema financeiro, vai resolver os problemas dessas pessoas, né? Pode amenizar, pode ser um subsídio para o empreendimento delas, mas não resolve as questões centrais. O tempo, a gente que elas sejam CLT, por exemplo, resolve muito problema, mas não resolve outros, como por exemplo, a situação. Tá travando um pouquinho a sua conexão, Miguel. Não sei se perdemos o Miguel. Você nos escuta? Eu escuto. Eu tô... Voltar. Pode concluir então, Miguel. Não, o que eu quero dizer então é que, em suma, né, a gente precisa ter um programa e bandeiras que sejam mais radicais, que mexam nas questões estruturais. Enfim, a gente não pode só contar com band-aid, né, para cuidar da hemorragia que é o neoliberalismo e achar que isso vai ser suficiente para derrotar as extremas-direitas, né? Ao contrário, as extremas-direitas, por mais que sejam propostas fascistas, desumanas, etc., elas estão oferecendo alguma coisa. Elas estão dizendo, olha, para a segurança pública, encarceramento em massa, presídio, etc., né? E a esquerda não está conseguindo, ainda que a gente tenha, neste governo Lula 3, desmantelado uma série de esquemas, em especial do sistema financeiro, usando inteligência, etc., a gente ainda não resolveu a vida do sujeito que está lá com a milícia ou com o crime organizado controlando seu território. E a gente não conseguiu apresentar alguma coisa que ele diga, bom, isso vai resolver o problema. Na falta dessa proposta da esquerda, o que prevalece é o discurso hegemônico de violência para estabelecer a ordem, por exemplo. Né? Claro. E falando em extrema-direita, eu acho que chegou a hora, então, né, da gente apresentar para nossa audiência de hoje a gincana Terra Plana, né? Bora nessa. Vamos lá, gente. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para este que é o momento mais aguardado do programa, essa nossa disputa amigável aqui pelo maravilhoso troféu Terra Plana. E se você está chegando a primeira vez aqui e não sabe o que significa essa competição, cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana, e quem escolhe quem merece o troféu da semana é o nosso convidado Miguel Stedley. Então, quem começa hoje, Moni? Quem tá na frente? Ou quem tá por último? Posso começar. Até porque eu acho que vou inaugurar aqui uma nova categoria do Terra Plana, porque não vou de extrema direita. Vejam só. Já estava ensaiando isso há algumas edições. Tudo bem, né, VAR? Tudo bem, né? Pode ser, né? Pode ser que receba ligações depois desse telefone episódio. pode tocar. Pode tocar, mas vamos lá. Mas eu vou de social-democracia hoje. O meu Terra Plana vai para o Pedro Sánchez, presidente da Espanha, que a Espanha... Europa, mas a Espanha especialmente, viveu na última semana uma agudização da crise migratória, né? Ali em Ceuta, na entrada de a tentativa de entrada de milhares de imigrantes do continente africano. E no meio de toda essa crise migratória, né, tem imagens fortíssimas circulando de pessoas que morreram na tentativa de travessia e tal. O Pedro Sánchez achou de bom tom publicar sua tradicional playlist de verão.
no Spotify. Durante a crise migratória. Exatamente, fez Tá. um vídeo, acho que a gente tem aí, né? O vídeo, ó, ele apresentando Olha só. a sua playlist de verão para que os espanhóis possam curtir o verão europeu, acompanhado das suas indicações. Aí isso pegou muito mal, ele foi super criticado, e aí eu vou inaugurar esse Terra Plana para a social-democracia aqui. Eu acho justo porque foi completamente falta de noção, falta do famoso simancol, Sim. né, do premier espanhol, embora ache que ele, nesse caso todo ele tá sendo um pouco vítima não no caso da playlist, mas no caso da crise imigratória. Não, claro, sim. Inclusive deve haver a gente deve soltar um texto em breve, Sim. que a gente tá apurando. O Sanches tem sido um grande expoente, né, nesse debate com o Trump e o Partido da Europa. Reconhecemos tudo isso. Totalmente. Mas falta de simancol, Pedrinho. Deixasse pra próxima, né? André Lucena, o que você traz pra gente? Então, o meu Terra Plana de hoje, andei pensando, é difícil, a concorrência é muito grande, a gente sabe todo dia, os candidatos são muitos, acho que a gente vai ter que desdobrar Você em treinou outros. a semana inteira, trabalhou muito forte durante os treinos. Todos os treinos, mas é difícil. Veio buscar os 3 pontos, Vim né? buscar os 3 pontos. Tá bom. Vou tentar. O meu Terra Plana de hoje vai para Kristalina Georgieva, Ok. a diretora máxima do FMI. A Georgieva esteve na Argentina recentemente, em Buenos Aires, elogiou muitíssimo o plano de ajuste fiscal do governo Não Javier poderia ser Milei. diferente. E entre os elogios, ela fez uma saudação especial ao povo argentino, dizendo Claro. que boa parte do sucesso desse ajuste se deve à capacidade de sacrifício Uhum. e à perseverança do povo argentino. Que afinal de contas, compra brioche, né? Compra Quando acaba o brioche, pão. e naturalmente as portas lá das entradas dos palácios argentinos ainda são feitas de ouro, né? Uhum. O fato é que, bem, a grande pergunta, e eu me perguntei isso quando pensava sobre o Terra Plana, é em que planeta uma pessoa dessa vive? Claro. Né? Porque os números são magníficos, os números falam em superávit primário, falam em inflação que estava em mais de 200%, agora está na casa dos 40%. A Georgieva, muito provavelmente, não saiu do hotel para onde ela Claro foi, que em Buenos Aires, e num carro envidraçado, ela foi à Casa Rosada e não percebeu que o custo social desse ajuste brutal é o desalento, a falta de esperança e, enfim, problemas sociais gravíssimos na Argentina. Em que planeta vive a Georgieva? Em que planeta vive esses defensores? É da mesma linha de pessoas que dizia, olha, apertem os cintos. Uma tempestade vai vir, mas ela vai passar. A reforma trabalhista fará com que a gente tenha mais empregos. A reforma previdenciária também melhorará as contas públicas. A gestão do neoliberalismo é sempre uma tempestade. Tem Claro. sempre uma tempestade enorme. Por favor, um pouco de paciência, que um dia você chegará nesse pote de ouro. Ele não chega, porque ele não faz parte da dinâmica do capitalismo. Boa. Vamos levá-la pra tomar um Fernet na Vídea Miséria, ouvir uma Não sei. cúmbia, né? Não, ela não deve nem Fernet olhar com do cola. Proposta de Maio. Né? Ela Não, entrou. totalmente. Lucas Stanislau, o que temos? Eu trago o camarada Donald Trump. Sim, Camarada. camarada Donald Trump, que se filiou ao Partido Bolchevique e disse que as petroleiras estão ganhando muito com a guerra que ele tá fazendo contra o Irã e que elas têm que devolver um pouco pra população, porque tá demais, gente. Então, lucros exorbitantes, vocês precisam devolver um pouco pro povo. Então, camarada Trump, acho que deu uma acertada aí no discurso, né? E tá condenando os lucros recordes das petroleiras Exxon, Chevron e BP. Miguel Stedley, obrigado pela sua participação aqui nesse episódio do Estrangeiro. Volte sempre, você sabe que a casa é sua. E, por favor, escolha o troféu. Para quem vai o troféu dessa semana? A final de Copa do Mundo, né? Espanha e Argentina nos Estados Unidos, né? Sim. Eu vou confirmar a Copa, né? Eu vou premiar a ousadia da Monize, porque, além de tudo, Não é além da possível. crise migratória, a gente não pode esquecer que a Europa está sobre uma intensa crise climática. Sim, sem Então, dúvida. é mais do que sem noçãozismo, né? E eu acho que vou premiar a ousadia e inovação da Monize. Eu estou preocupado que a gente tenha mais elementos como esse depois da versão do presidente sobre a Guerra do Paraguai. Miguel, mas se etc. você visse o placar, como eu sei que você sempre Eu sei. defende os fracos e oprimidos, você não teria votado Se você na falar Monize. mais, eu vou dizer que é misoginia. Então, assim, Eu é sei que a melhor. Monize Por está favor, liderando. Por favor, coloquem o placar. Na próxima vinda do Não Miguel, é eu possível vou isso. ousar, vou Não é trazer um possível terrapano isso. que eu estou guardando. Deve ter alguma... Eu vou pedir recontagem, não é possível.
E André Lucena não conseguiu, nem E aí- André Lucena aqui nos estúdios conseguiu Para quem está nos ouvindo, reagir eu estou pro com time dos 15 correspondentes. pontos, o Lucas com 9 e o time dos correspondentes segue com 6. Enquanto a Bambu a Flecha, a gente vai buscar esse campeonato. Aguante. André, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Moniz. Obrigado, Miguel. A nossa audiência, um abraço. Sempre muito bom estar aqui no estrangeiro. Moniz e Ravena, muito obrigado. Lucas, muito obrigada. André, Miguel. E vamos dizer para os nossos ouvintes quem é que faz o estrangeiro, né? Apresentado e escrito por mim, Lucas Stanislau, e por Moniz e Ravena. O programa tem direção e produção de Camila Salmásio. A edição e sonorização é da Caroline Porcel. Na operação do Switcher tá a Georgia Rangel. A identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é minha e da Moniz Ravena. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido e querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.